Então vamos lá, gente. Você está com sua Bíblia aí, pega, né? Ontem o último eu pedi para pegar, acabou que a gente nem abriu, né? A gente ficou no outro tempo, mas hoje vai ser importante. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já pega. Se você não tiver, vai lá pegar. Que é muito importante a gente estar com a Bíblia, já que o curso é orando com a Bíblia, né? Então a gente já ter esse hábito de estar com a nossa Bíblia perto para a gente poder trabalhar em cima dela. Enquanto você vai pegando, vamos recordar aqui então, né, que a gente está trabalhando o livro, né, os ensinamentos aqui do capítulo A Importância da Oração. Eu não falei a página, né, do último, página 128 do livro A Satisfação de Todo Desejo. E então a gente está pegando os tópicos lá e aprofundando aqui, lógico, com outro material, mas aqui é basicamente o que a gente está falando. Então, a gente viu que são 6 passos. No último, quem não perdeu é só pegar lá e acompanhar. Mas o coloque-se na presença de Deus, é a primeira coisa. Peça ao Senhor que ajude a prestar atenção nele. Escolha uma passagem. Pense no tema de forma a aumentar o seu amor por Deus. Quinto, se surgirem emoções positivas, se entregue a ela e tome algumas decisões práticas. Então, nós vamos falar de cada uma. A gente, na primeira lá, a gente já falou das 2 primeiras, né? Que é colocar-se na presença de Deus. Aí a gente destacou aqui a importância de você ter, né, um cantinho para oração, fazer ali a sua postura, tudo isso auxilia, né? E peça ao Senhor que ajude a prestar atenção nele. A gente falou desses 2 e falamos, inclusive eu citei uma oração, né, que já é antiga na igreja, e que nos ajuda muito a pedir que o Senhor nos ajude a prestar atenção nele, né? Lembramos disso, né, por conta justamente dessa necessidade que a gente tem de prestar atenção e muitas vezes a gente ser disperso, realmente não conseguir. Hoje, então, a gente vai falar do ponto: escolha uma passagem da Bíblia para meditar, né? Então, a gente agora já vai começar a entrar propriamente dito no tema. Então, esse terceiro tópico, o que eu queria destacar para vocês? Ô, Noeli, tem como você compartilhar aí para nós, colocar para nós aquele versículo? Eu não sei como é que você vai fazer. Eu queria que vocês lessem esse versículo. Olha que legal que a Noeli fez para nós. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3,17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, olha aí. Por que, então, orar com a Bíblia, né? Como eu disse no último encontro, a oração, ela precisa ser esse momento, então, em que eu falo com Deus e Deus fala comigo, né? Então, tomar uma escritura é crer nisso, ó, que toda, então, palavra de Deus, e eu queria que você olhasse aí para a sua Bíblia, assim, né? Você pensar que tudo isso, né, que tá, a minha está aqui, ó, estou acompanhando com vocês aqui, minha Bíblia, tudo que está escrito aí, você pensar que Deus inspirou, né? E a gente viu, né? Foram diversos livros que, num primeiro momento, se surgiu como inspirados propriamente por Deus. E, posteriormente, a igreja foi, né, e selecionou, né, para dizer, não, realmente, esses aqui, eles são completamente inspirados. Então, tudo que está aí nesse livro que você está segurando, que são, na verdade, vários livros, né, foi inspirado por Deus. E você pode, inclusive, pensar o seguinte, que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, pensando em você, pensando em mim. É muito importante a gente se apropriar disso, de que a Bíblia não é um livro que foi escrito de forma aleatória para uma ou outra pessoa, ou simplesmente porque Deus falou, quero fazer um diário aí, vou escrever, e o povo que quiser vem ler. Não,
A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela foi escrita por Deus, pensando em mim, em você. Então é muito importante você ter esse carinho pela Bíblia, né? Quando a igreja propõe a gente, né, durante o mês de setembro, não é isso? Fazer esse mês da Bíblia, até aquela proposta de colocar a Bíblia no lugar de destaque, fazer um altar para ela, no fundo, é para recordar a gente da importância disso, de que Deus escreveu para mim, Deus escreveu para você. Então é muito importante você pensar nisso, você ter esse carinho com a Bíblia, pensando assim, olha, Deus quando inspirou, porque é assim, né, gente? Quando a gente lê os evangelhos, mais para frente a gente vai ver isso novamente, que é justamente isso, quando Deus, cada coisa que Jesus fez, né? Esses dias eu vi, teve aquele da mulher encurvada, né? Então, quando ele olhou aquela mulher encurvada lá, naquela situação, ele pensou na mulher, pensou, mas ele pensou também, além dessa mulher, eu vou fazer isso para que o Rafael, daqui 2000 e tanto, né, que mais ou menos 2000 anos, fique sabendo desse acontecimento e saiba o que eu quero fazer na vida dele. Então, toda Sagrada Escritura tem isso, sabe? É inspirada por Deus, mas para isso, para que Deus, pensando em você, pensando em mim. Então, é muito importante a gente ter esse carinho, em primeiro lugar, esse carinho e essa fé de que tudo aqui é um escrito de Deus para mim, como de um pai amoroso que quer deixar uma carta, umas orientações para o seu filho. Então, continua falando a passagem. Toda a escritura é inspirada por Deus e assim. Então, o Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem. E por quê? Por amor, para poder falar comigo e com você. Então, a gente primeiro passa isso. Segunda coisa, por isso que ela é, então, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, né? Para formar na justiça, né? Normalmente, sempre que a Bíblia fala de justiça, ela está falando de São José, né? Era um homem justo, santidade, de uma pessoa que viveu conforme a vontade de Deus. Olha lá, por ela o homem de Deus se torna perfeito, santo, capacitado para toda boa obra. Então, é por aqui que a gente vai ter a direção para, como a gente falou no início, né? O livro vai falar da santidade, que é o que pode nos preencher. Então, é a Sagrada Escritura que realmente vai fazer com que a gente seja formado, a gente seja conduzido, a gente seja moldado pelo próprio Deus, seja direcionado para que a gente possa agir conforme a vontade dele. Então, pensando nisso, eu queria que você realmente tivesse, a partir de agora, essa veneração mesmo, né? Esse carinho, esse amor pela palavra. Sempre que você olhar para ela, você vê um sinal de amor, né? De Deus para com você. E que dessa gratidão nasça o propósito que a gente está querendo aqui, que é diariamente você pare, você reze e você tome a palavra de Deus. Certo? Que não parta de uma obrigação, porque todos nós aqui já sabíamos que é importante ler a Bíblia. Mas talvez a gente nunca conseguiu ler ela todos os dias, porque a gente estava pelo viés do que mandaram eu fazer. Mas que a partir de hoje, o viés seja esse viés do amor, daquele que quer ser amado, daquele que quer ser orientado, daquele que quer ser conduzido, né? Como que é bom a gente ter uma palavra amiga, uma direção, né? Mas muitas vezes a gente não tem pessoas com tempo para isso, para fazer isso para a gente. Outras vezes a gente tem até pessoas com tempo bem intencionadas, mas que não têm a palavra certa. Não é por maldade, mas por limitação. E Deus é aquele que tem todo o tempo, tem todo o amor e tem a palavra certa. Então, é isso que eu queria falar nesse terceiro ponto, né? Que é onde a gente vai tomar a escritura, né? Então, esse primeiro ponto é isso, a gente ter essa consciência. Foi inspirada por Deus para falar comigo. Então, você pode, no momento de oração, exercer a sua fé e falar: Senhor, eu creio que
todas essas palavras que estão escritas aqui, o Senhor inspirou para poder me falar comigo, para poder me tocar, para poder me orientar. Então, faça isso nesse dia de hoje. E aí, então, você vai partir para a leitura, né? Aí a gente já entra numa coisa prática, tá? O que eu vou ler? Nós temos aí, nós podemos até disponibilizar depois para vocês roteiros para você ler a Bíblia inteira, né? Tem do Padre Jonas, né? O Padre Jonas é um dos muitos conhecidos, mas tem diversos livros, né? Mas um itinerário muito bom para você ler, principalmente no começo, é o quê? O Evangelho do dia. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco aqui como meditar a palavra na oração para que a gente consiga realmente captar aquilo que Deus quer dizer para a gente. E se você está lendo o Evangelho do dia, você pode, para te auxiliar, usar de uma homilia de um padre que você gosta, né? De um padre, né? Eu costumo sempre ouvir o padre Paulo Ricardo, são homilias de mais ou menos 5 minutos no dia. Então, aquilo já me ajuda a compreender, né? Porque a gente sabe também, a escritura foi feita para nós, por amor e tal, mas quantas pessoas que fazem interpretação errada da Bíblia, né? Isso pode acontecer. Então, a Michele destacando do Frei Gilson também é uma benção. Eu também, de vez em quando, vejo, muito boa. Tem vários padres, assim, muito bons, se você já conhece, né? Ali na Canção Nova também eles emitem. Então, fica uma dica para você. Se você já tem o seu roteiro, toca para frente ele, vai com Deus. Mas se você não tem, você fala, não, eu vou começar agora. Então, comece com o Evangelho do dia. E aí você, então, pode ler o Evangelho, né? E em seguida, para te auxiliar, você bota uma homilia aí de curta, não precisa ser nada grande, né? De 5 minutos aí, 6 minutos que você encontrar. E você, então, faz a sua meditação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos considerar, então, que a gente vai pegar o Evangelho do dia, sem contar que o Evangelho do dia vai te dar uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é o quê? A liturgia da palavra que nós estamos falando. Então, esse evangelho que você vai ler vai estar sendo lido na igreja, via de regra, no mundo inteiro, naquele dia. Por quê? Porque foi selecionado por Deus, né? Foram passagens selecionadas por Deus mesmo, que inspirou a sua igreja a meditar sobre elas. E a gente sabe que tudo que vai para a liturgia já não é algo solto, mas é algo debaixo da graça de Deus, né? E que sendo debaixo da graça de Deus, está falando muito concretamente naquele momento, naquele dia, naquele lugar, né? Eu lembro o dia quando estourou, sem ser essa guerra, uma outra, né? E que naquela semana que estourou a guerra foi falado no Evangelho do domingo sobre paz, né? Que era para perdoar, não sei o quê, para gerar paz. E aí eu fiquei pensando, nossa, se os líderes envolvidos naquela guerra tivessem ouvido esse evangelho e tivessem colocado em prática, a guerra não teria acontecido. Porque é isso. Deus, então, ela utiliza para falar. Então, se a palavra de Deus já é algo que Deus está falando comigo, quando eu leio ela dentro da liturgia, eu já tenho um ganho maior de pensar, nossa, Deus está falando com o mundo inteiro, isso hoje, sabe? Então, já evolui um pouco mais. Então, esse é um aspecto muito legal também de você meditar o evangelho do dia. Então, tá. Vamos lá, então, né? Que a gente falou que ia ser prático, né, o negócio. Então, vamos pegar lá. Se você está aí com a sua Bíblia, pega, por favor, o evangelho do dia de hoje, que é Lucas 14. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia também. Lucas 14, versículo 1. Lucas 14, versículo 1.
Então vai dizer, quem acompanhou de ontem vai perceber que é no mesmo contexto. Jesus entrou num sábado em uma casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Aí aqui vai falar do hidrópico de ontem, né? Que Jesus curou ele. Mas hoje passa do versículo 1 para o versículo 7, o evangelho. Continua essa passagem que diz: observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo que te convidou e te diga, cede lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para quando vier o que te convidou, te diga, amigo, passa mais por cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrando, gente, então, que nós estamos no curso, né? Então eu não fiz aquela oração introdutória e tal. Por quê? Porque nós vamos ter encontros que nós vamos fazer tudo junto. Daqui uns dias nós vamos fazer pelo menos 2 encontros que nós vamos só colocar em prática, né? Nós estamos, então, no decorrer do curso. Então, a ideia é ensinando cada parte. E hoje, então, nós estamos nessa parte da Bíblia. Que é o quê? Achou, então, o evangelho, seja pelo seu roteiro, a palavra, seja pelo roteiro que você está seguindo, seja pelo evangelho do dia, primeira coisa, você vai fazer essa leitura, né? Igual nós fizemos, né? Com essa fé, né? E com essa expectativa. Qual a expectativa? Expectativa de que Deus quer falar comigo através desse evangelho. Bom, beleza. Fiz a leitura. O que eu faço agora? Agora, a primeira coisa é você imaginar, né? Isso tudo que aconteceu aqui. Quanto mais isso você conseguir fechar os olhos e imaginar o que se passou na cena do evangelho, melhor. Então, você vai pegar, fechar seus olhos e começar a pensar. Assim, nossa, então era um dia de sábado. Jesus já tinha tido o problema que ele tinha curado no dia do sábado o outro rapaz. E aí tinha, né, o pessoal tinha falado, mas curar no sábado. Ele falou, mas se um boi cai no poço, você não vai e tira. Já tinha dado aquela confusão. E aí diz a palavra, começa então o evangelho de hoje, observando também os convivas. Então, ou seja, Jesus viu que a turma que estava ali, aqueles que estavam naquele lugar, né, o coração deles, né? Como que era o coração deles? E aí Jesus vai e conta essa parábola. Então, e qual que é a parábola que Jesus conta, né? Jesus está falando, então, que ele foi convidado a uma festa, quando fores convidado a uma festa, né? Então, você imagina uma pessoa chegando numa festa, uma festa importante e tal, e aí Jesus está falando, quando você for convidado, essa pessoa chegar, não vai querer pegar o primeiro lugar, o lugar de honra, já, né? Ou seja, você tem que pensar nisso. A nossa meditação depende da gente pensar em tudo que está acontecendo e se colocando no lugar de cada personagem que aparece, de cada pessoa que aparece ali, né? Então, você imagina o coração desse povo aqui, desses caras para quem Jesus estava falando. Era um coração assim. Opa, cheguei na festa, tá lá, todo mundo sentadinho, bonitinho. Imagina, a cena é mais ou menos assim, né? Eu imagino. Os caras chegando e falando assim, olha, onde que tá os melhores lugares? E já entra procurando os melhores lugares e fala, é ali e tal, né? Às vezes tem até aquela plaquinha de reservado, ele que fala, é para mim, né? Ele nem sabe, é para mim. E aí, então,
soberbo, né? Todo cheio de si, todo se achando importante, aquele que está acima de todos, vai e escolhe aquele lugar. E aí Jesus pega e fala, ó, e aí fala, então, e Jesus na parábola, né? Pode ser que seja convidado outra pessoa de mais consideração. Não te sentes nesse lugar, porque pode ser que seja convidado outra pessoa de mais importância que você. E vindo o que te convidou, te diga, cede o lugar a esse. Aí a palavra diz, terás então confusão, vergonha, e terá que ocupar o último lugar. E é interessante, porque provavelmente o cara foi, chegou, sentou na festa, aí todo mundo depois chegou, e os últimos lugares lá ficou livre. Aí o cara que estava no primeiro foi tirado, né? E não é isso que acontece? Não vai ter mais vaga ali. Ele vai ter que ir lá para o último que ninguém quis, né? E sentar lá, porque ele foi tirado. Imagina a humilhação, né? De ser tirado. E aí, por isso que Jesus vai e fala, então, ó, os que se exaltam, todo aquele que se exaltar, né? Se achar importante, vai ser humilhado, vai ser tirado da onde que está e colocado por último. E o que for humilhado, né? Porque a gente pode pensar o inverso também. Imagina que interessante, né? Essa pessoa chega na festa, mas em vez de sentar lá no último, tem uma pessoa importante lá no primeiro, né? Ele não quer saber muito disso. Não, aqui para mim tá bom, deixa o primeiro para aqueles que para outras pessoas, tal, senta aqui. Quando vê, chega o dono da festa e fala: não, você é meu convidado de honra, vem aqui comigo. Te pega, te conduz, então lá do último lugar, do fim do salão, até lá naquele lugar de honra, né? E Jesus não fala que não é para aceitar isso aqui, né? Tanto que ele fala que vai acontecer isso, né? E aí ele é conduzido e é colocado lá naquele lugar, né? Bom, eu estou mostrando para vocês aqui, não estou falando que essa é a melhor imaginação, mas eu estou falando que é isso que, de olhos fechados, por alguns minutos você tem que ir imaginando aquilo que está acontecendo, sabe? É, você tem que conseguir fechar os olhos para que, vamos pensar assim, de maneira muito prática, para que você consiga realmente é, é, meditar, você precisa fechar os olhos e ver toda essa cena acontecendo. Esses problemas, essas coisas, tá? Por quê? Porque agora entra então vamos lá, se quem estiver anotando, nós tivemos o primeiro passo dentro do terceiro passo, que é a Sagrada Escritura, a gente falou que é a fé de que é a palavra de Deus para mim, direção de Deus para mim. Segundo, então, que é prático, ler. Então, vou encontrar, ler. Terceiro, eu vou imaginar. Então, eu vou fazer com que passe um filme na minha cabeça, de preferência de olhos fechados. Por quê? Porque agora eu tenho esse outro momento, que é o momento onde a gente diz que a inteligência vai entrar em ação. Até então, eu só imaginei aquilo que Jesus foi falando. Agora eu vou pegar com a minha inteligência e começar a, na cena que está na minha cabeça, a conversar com Jesus, com Deus. Fala assim, nossa Senhor, por que o Senhor está me contando isso hoje? Aqui, ó, já vai começar a meditação propriamente, né? Jesus, por que o Senhor está me dizendo isso hoje? Será que eu estou me achando muito importante? Ou será que eu estou passando por um momento em que eu estou sendo humilhado? Mas eu estou lá no último lugar, mas o Senhor vai me chamar para frente? Ou será que eu estou nesse momento de que eu quis o primeiro lugar e fui tirado, e aquilo já te dá um negócio, nossa, Jesus, perdão. Perdão por ter sido soberbo, por ter me achado melhor, por ter querido honras, méritos, por estar buscando isso. Entendeu? Aí você começa
a perguntar. Inclusive, se você não entende alguma coisa, fala, nossa, Jesus, eu não entendi isso aqui, fala para ele. Mas aí você vai perguntando. E dessas perguntas, gente, e aqui é importante a sensibilidade, por isso nós temos que invocar o Espírito Santo, pedir para Deus, porque dessas perguntas que vai surgindo, algumas delas acontece alguma coisa na gente. Às vezes no próprio corpo, a gente às vezes até se emociona, às vezes a gente sente uma vergonha, como eu disse, nossa, é isso que eu estou passando, a gente se sente exortado, às vezes a gente se sente motivado, ou simplesmente, às vezes eu não sinto nada, mas eu percebo que aquilo me dá um entendimento que eu falo, nossa, é como se a minha alma fosse alimentada. Rezei, li, imaginei, comecei a entrar nessa pergunta, nesses questionamentos. Então, começa a surgir, vamos falar que é o momento das emoções, dos afetos, ou seja, afetos, eu começo a ser afetado, seja no meu corpo, porque eu falo, nossa, seja na minha alma, né? A alma ela é afetada assim, é como se fosse uma luz que acende. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, diante disso que eu recebo da parte de Deus, eu agradeço. Então, eu paro um pouquinho, né? Dou aquilo que me destacou. Como eu disse, não foi esse momento. Realmente eu estou querendo honras, por exemplo. Estou sendo e eu fui colocado por último, eu passei vergonha. Então, aí dali eu pego só esse pontinho, então eu não preciso preocupar em ler tudo e saber tudo e aprofundar tudo, não. Eu pego aquele pontinho e começo a louvar a Deus por isso. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa inspiração. Obrigado por isso que o Senhor falou comigo. E desse obrigado vai nascer o último ponto, que é o quê? Uma atitude prática, que é, o que eu vou fazer então? Senhor, me ajude então. Eu entendi. Eu não posso me achar o mais importante. É melhor me achar o menos importante e ser elevado. Então, Senhor, me dá humildade. E eu começo a entender que eu tenho que ser mais humilde e pedir humildade para Deus. Amém? 6h59, né? A gente vai continuar semana que vem. A gente vai falar mais um pouquinho. E eu queria, então, que vocês fizessem essa experiência, né? Nessa semana deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, não tem, né? Beleza, tem só, né, a dica que eu já falei da Michelle. Então é isso, gente, que vocês possam colocar em prática, a gente possa colocar em prática, mas faça essa experiência. Quem tiver dúvida também, depois pode colocar no grupo nosso lá, ou sugestões e tudo mais, e a gente vai caminhando. Se Deus quiser, nós vamos ter mais encontros, onde a gente vai conseguir aprofundar cada vez mais nessa palavra. Obrigado, viu, a todos aí pela presença.